Olá, sejam bem-vindos a este aprofundamento filosófico preparado especialmente para os alunos do professor Ricardo Assis. Hoje, a gente vai mergulhar numa análise sobre o impacto da tecnologia na infância, usando as ferramentas da filosofia para tentar entender melhor o nosso tempo. Vamos lá? E vamos começar indo direto ao coração da nossa discussão. A pergunta que vai guiar tudo que a gente vai conversar aqui. E ela não é sobre qual o melhor aplicativo ou limite de tempo de tela. É algo muito mais profundo, muito mais existencial, né? Que tipo de ser humano a gente está formando com essa imersão digital desde os primeiros anos de vida? É essa questão que vai nos acompanhar. Para organizar nosso pensamento, a gente vai seguir um roteiro bem claro. Primeiro, vamos tentar entender a tecnologia de um ponto de vista filosófico. Depois, a gente entra na grande tensão entre a promessa de liberdade e o risco de aprisionamento que o digital traz. Vamos aprofundar a crítica com as ideias de espetáculo e simulacro para depois buscar saídas, caminhos de resistência. E, por fim, vamos pensar no papel da educação nisso tudo. Nossa primeira parada é com o gigante da filosofia, Martin Heidegger. E essa sacada dele é fundamental. Para Heidegger, a tecnologia não é só uma ferramenta que a gente usa e depois guarda na gaveta. É muito mais que isso. É um jeito de enxergar o mundo, de se relacionar com tudo à nossa volta. E o conceito-chave aqui é Bestand, uma palavra em alemão que a gente pode traduzir como recurso ou estoque disponível. O que Heidegger diz é que a lógica da tecnologia moderna nos faz ver tudo, a natureza, os objetos e até as outras pessoas, como um recurso a ser gerenciado, otimizado, usado. Pensa só a provocação que é aplicar isso à infância. Quando uma criança se relaciona com o mundo, principalmente através de uma tela, será que ela não aprende a ver a si mesma e os outros como recursos a serem administrados? Fica aí a reflexão. Agora, vamos trazer essa ideia para o debate atual. A era digital não é uma coisa só preto no branco. Ela é marcada por uma tensão constante. É uma faca de dois gumes. De um lado, tem toda a promessa de liberdade, de conexão, de um mundo de possibilidades. E do outro, o risco bem real de uma nova forma de prisão. E esse slide mostra bem essa briga de gigantes. De um lado, a gente tem o otimismo de um filósofo como Pierre Levy, que lá atrás via na internet um potencial incrível de inteligência coletiva, de criatividade. Mas do outro lado, vem a visão bem mais crítica de Byung-Chul Han, que nos alerta sobre a sociedade do cansaço. Para ele, essa liberdade toda virou uma pressão interna para a gente performar o tempo todo, o que nos leva à exaustão e transforma a nossa própria atenção em mercadoria. E essa citação do Han é um soco no estômago, né? Ela resume perfeitamente a virada de chave. A cobrança não vem mais de fora, de um patrão, de uma instituição. Ela vem de dentro. A criança, o jovem, todo mundo nas redes sociais sente essa necessidade de performar, de parecer feliz, produtivo, de se explorar em busca de validação. A gente virou nosso próprio carrasco. Essa lógica da performance constante nos leva a uma camada ainda mais profunda da crítica. E aqui a gente vai chamar dois pensadores franceses que parecem ter tido uma bola de cristal, Guy Debord e Jean Baudrillard. Eles nos ajudam a entender um fenômeno assustador, o momento em que a imagem da vida passa a ser mais importante que a própria vida. O Debord, escrevendo lá nos anos 60, muito antes da internet, já falava da sociedade do espetáculo. Ele percebeu que a experiência real, a vida vivida, estava sendo trocada pela sua representação. Hoje, isso soa familiar demais, não é? A criança não está só brincando no parquinho, ela está performando a brincadeira para a câmera do celular. A experiência em si vira coadjuvante da sua imagem. Aí vem o Baudrillard e leva essa ideia a um outro nível. Para ele, a gente já passou da simples representação. Nós entramos na era do simulacro. O que é isso? É a cópia que não tem mais um original. É a simulação, o hiperreal, que se torna mais real, mais desejável que a própria realidade. É o avatar do jogo que se torna mais importante que o corpo de carne e osso. Então, o caminho é esse. Olha só que interessante. Primeiro, a experiência era direta. Depois, ela passa a ser mediada por uma imagem, o espetáculo. E no final, a imagem se desconecta totalmente do real. Ela vira uma realidade em si mesma, um simulacro que passa a definir o que a gente entende como real. Ok, o cenário parece bem complicado. Mas a filosofia não serve só para a gente diagnosticar o problema, né? Ela também aponta caminhos. E a resistência a esse mundo de telas, curiosamente, não é nada complicada ou abstrata. Ela começa num lugar muito concreto, no nosso corpo. Exatamente isso. A resistência começa no corpo.
O filósofo Merleau-Ponty nos lembra de algo que a gente esquece. Nós não somos mentes flutuando por aí. Todo o nosso conhecimento, toda a nossa relação com o mundo é corporal. A gente aprende com o toque, com o cheiro, com o movimento. É um tipo de saber que tela nenhuma consegue replicar. E é incrível ver como a filosofia do Merleau-Ponty conversa de forma tão bonita com o pensamento de Ailton Krenak. Enquanto um fala do corpo como o centro da nossa percepção, o outro nos chama para voltar à Terra, para a gente se reconectar com os ciclos da natureza. No fundo, os dois estão apontando para a mesma urgência: resgatar a dimensão sensível, vivida da nossa existência, que as telas muitas vezes tentam apagar. E todo esse papo, claro, nos leva direto para a sala de aula, para a educação. Se o problema é tão profundo e a resistência é tão física, qual é o papel da escola nesse cenário todo? Como é que os educadores podem agir? Esse gráfico aqui ilustra perfeitamente o paradoxo que o Byung-Chul Han descreve. A gente nunca teve acesso a tanta informação. A barra está lá no teto. Mas o conhecimento profundo, aquele que precisa de tempo, de silêncio, de reflexão para ser construído, está diminuindo. E a consequência direta disso é que o nosso pensamento crítico fica ameaçado. Ter acesso a tudo, no fim das contas, pode significar não entender nada direito. Então, o desafio para a educação é imenso. Não se trata de simplesmente proibir a tecnologia, mas de usá-la de forma crítica. É preciso equilibrar as ferramentas digitais com a experiência do mundo real, é fugir daquela armadilha de que tudo precisa ser um jogo, uma competição, é criar tempo e espaço para o silêncio, para a reflexão e, olha só, até para o tédio, que é de onde muitas vezes nasce a criatividade. O grande objetivo é ensinar uma ética da presença, num mundo que nos empurra o tempo todo para a distração. E para fechar, a gente fica com essa pergunta, que na verdade é um convite à reflexão. A tecnologia está aí, não vai desaparecer. A questão não é se vamos usar, mas como. Como a gente pode fazer da tela não um véu que nos esconde do mundo, mas uma janela que nos ajuda a revelá-lo, a entendê-lo melhor. A reflexão agora continua com vocês.